Olá, essa gravação que você vai assistir agora é de um encontro que aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2022. Nele, nós conversamos a respeito do capítulo 16 e a seção 6, que é a ponte para o mundo real. Nós conversamos muito a respeito dos relacionamentos especiais, conceituamos e conversamos como a gente pode ir transformando-os em relacionamentos santos. Nós esperamos que seja útil, que ajude você nos seus estudos do curso. E se isso aconteceu, por favor, ajude a gente a levar essa mensagem para mais pessoas, dando um joinha para a gente, fazendo um comentário, se inscrevendo no canal. Muito obrigada. Boa noite, todo mundo. São 19h30, a gente está começando mais um encontro para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a mensagem de um curso em milagres. Agradeço imensamente vocês estarem aqui comigo para a gente fazer essa troca, tá bom? E como eu tinha separado esse trechinho aqui, né, que é o capítulo 16 e a seção 6, então, se alguém leu e alguém quiser separar um trechinho, alguma coisa para a gente conversar ou alguma coisa que ficou estranha, a gente já pode começar por isso, tá bom? Flora, você ia começar e a Fabiana também. Tem um trecho que eu separei, eu queria assim escutar um pouco sobre esse trecho. Uhum. Que é a sentença 7, o parágrafo 6. 6. Lê para mim. Na transição, há um período de confusão, no qual um sentimento de desorientação, de fato, pode ocorrer. Mas não tenhas medo, pois só significa que tens estado disposto a soltar o teu apego ao quadro de referências distorcido que aparentava manter o teu mundo no lugar. Esse quadro de referências é feito em torno do relacionamento especial. Sem essa ilusão, não poderia haver significado algum que ainda buscasses aqui. Uhum. Esse é um dos que eu também tinha separado para a gente conversar, tá, gente? Esse trechinho aí. Dá a impressão, né, de que o Jesus está falando de uma coisa pontual, né? Dá essa impressão. Parece que é um momento X de transição e esse momento X vai acontecer um furdúncio, né? Alguma coisa assim, ok? Mas não se enganem, né? A gente já falou isso várias vezes, ó. Não adianta tentar levar esse negócio ao pé da letra, tá? Isso aqui, mesmo porque o Jesus conversa com a gente como se a gente já soubesse o que ele está falando, tá certo? Mas é assim, ó. Isso aqui vai acontecer ao longo do nosso caminho nesse curso em milagres, tá? Em milagres. Então, essa desorientação ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá bom? Não é um ponto X onde a gente se sente desorientado e depois vai para outro ponto, ok? Mas isso vai acontecendo no mesmo movimento em que a gente vai trazendo aqui o que está no inconsciente, né? Vai trazendo para frente, vai trazendo para o consciente, então isso vai acontecendo em algumas vezes, ok? Algumas, não muitas, né? Muitas vezes, tá bom? E aí é o que ele está falando assim, ó. Preste atenção, não tenha medo disso. A gente ainda tem, tá? Então, assim, toda vez que tem alguém fiduciado, principalmente essas pessoas que fazem aula normalmente comigo, né? Toda vez que tem alguém fiduciado, pelo amor de Deus, me ajuda, porque tá. E por quê? Porque a gente tem medo desse estado. Mas esse estado, ele está dizendo aqui para a gente não ter medo desse estado da mente, por quê? A gente só está balançando aqui, está chacoalhando até a gente voltar a se centrar, tá? E aí a gente se centra num passinho a mais,
ok? A gente dá um passo a mais. E aí, esse passo a mais no sentido de aceitação dessa mensagem, ok? Tá? E o que ele diz? O nosso quadro de referências, é claro que são os relacionamentos especiais. Então, eu vou fazer só um parênteses e depois a gente volta nisso, tá bom? Então, olha só. Relacionamentos especiais não são, tá? Os relacionamentos mais próximos. Eles não são aqueles, o relacionamento romântico, o relacionamento filial, o relacionamento, sabe, de colega de trabalho. Esses são também, ok? Eles são também. O relacionamento especial para um curso em milagres, ele tem esse nome, né, relacionamento especial, que são os relacionamentos baseados na dependência. Quando a gente para pensar nisso, quando a gente pensa, né, que são as dependentes, a gente chega à conclusão de que todos os nossos relacionamentos são especiais, tá? Todos, ok? E depois a gente vai curando esses relacionamentos ou vai transformando-os em santos, certo? E outra coisa também que é super importante, não está muito claro aqui, né? Que o Jesus pensa que a gente já está sabendo tudo que ele está falando, mas não é assim, né? Não é assim. Então, não está muito claro que o que ele diz é assim, ó, não é um curso em milagres, tá? Então, em quer dizer assim, todos os pontinhos que a gente vai andando, né, nessa jornadinha de estudos, todos esses pontinhos são curas. Eles são chamados de perdão, eles são chamados de cura, eles, sabe, todo esse trajeto né, em milagres, ok? Então, os nossos relacionamentos, eles são curados nos detalhes, tá? Então, nas nuances, naquilo que a gente tem. É assim, não vamos esperar que a gente tenha nossa, pronto, nosso relacionamento foi curado, tá? Não é assim. Então, por quê? Porque esta é a jornada. E ele faz com que a gente se conheça, né? Se autoconheça por meio dos nossos relacionamentos. E ainda, ele ainda fala, uma situação também é um relacionamento. Porque uma situação que você está passando, que pode ser até que não tenha muitas pessoas envolvidas, ou até que você já tenha assumido uma responsabilidade por ela é um conjunto de pensamentos, portanto, é um relacionamento. Ok? Então, assim, ó, qual é a nossa referência? Eu não sei se tem gente aqui que estuda muito pouco tempo, um curso em milagres, mas se tiver, a gente também pode abre o microfone, fala alguma coisa, porque é assim, ó, nada nesse curso é básico, tá bom? Absolutamente nada. E tudo que a gente pode rever, tudo que a gente pode falar de novo, é importantíssimo para todos. Não é porque eu tenho quase 24 anos de estudos que eu não preciso. Se eu não precisasse ouvir, eu não tinha que ensinar. Ou falar, né? Ou pelo menos trocar ideia, que é o nosso propósito aqui, tá bom? Então, eu tenho que ouvir. Se eu não tivesse que ouvir, eu não estava aqui. Então, todo mundo tem que ouvir, todo mundo precisa relembrar. A nossa referência, o que ele está dizendo aqui com a palavra referência, é que nós temos, assim, desde a diminuta e louca ideia, né? Ou desde que uma ideiazinha minúscula pareceu acontecer, a gente tem, então, uma sensação de falta. Então, essa é a nossa referência. Quem é a Maria Amélia quando a Maria Amélia vê essas pessoas aqui como outras pessoas? Tá? Ela é um ser carente. Entende? Porque eu não tenho algumas coisas, não precisa ser coisa material, mas eu não tenho algumas coisas que vocês têm, ou características, ou sei lá o quê. E vocês não têm algumas, ou pelo menos pensam que não tem, né? A gente pensa que a gente não tem alguma coisa. Então, a gente vai buscando, o movimento de busca é sempre para fora, não interessa o quê, tá? No fundo, no fundo, no fundo, a gente está buscando alguém pior que a gente. Mas isso daí a gente conversa depois, tá? Vamos nos centrar nessa parte, ok? Tudo bem, Flora?
Então, ó, essa bagunça, parece que dá um chacoalhão na gente, isso vai acontecer muitas e muitas vezes ainda durante a nossa jornada, né, de estudos, ok? E esse balanço só quer dizer que eu estou como falo, disponível para aceitar um pouquinho mais, tá? Eu estou disponível para aceitar um pouquinho mais, é isso que quer dizer, ok? Mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Maria Amélia. Oi, amor. Aqui sobre, no parágrafo 4º, os grandes raios, que eu não sei o que eles são. E no 6º, ele fala de novo dos grandes raios, e dentro dele também é visível a centelha. Nossa, aí eu fiquei perdida. Ó, Fabiana, então, assim, não se preocupe, porque eu também fiquei um tempo encanada com esse negócio, né? E tive a mesma ideia, peraí, já vi alguma coisa desse negócio aí em linguagens místicas, eu achei que eu já tivesse saído disso, e agora esse curso vem e me fala esse negócio, né? Isso daqui, de novo, certo? É um símbolo, né? Grandes raios são símbolos, que é a mesma coisa que centelha, tá? Porque, assim, quando a gente não tem a ver com a visão física, tá bom, meninos? Não tem a ver com a visão física, mas tem a ver com a aceitação da ideia de que todos são o Cristo, ok? Então, nós somos... o que ele chama de grandes raios, ele diz assim, quando a sua visão física, você deixar de lado sua visão física, sabe o que vai acontecer? Você vai ver que todas as pessoas são luzes, mas você também vai ver que essa luz você só enxerga a partir da sua própria, tá? Então, ao mesmo tempo, né, ele não está usando nossos relacionamentos, né, para fazer com que a gente se conheça como Cristo, não se conheça nas nuances do ego, tá? Não é conhecer meus limites, minhas doenças e tal, não sei o quê, não é nada disso, ok? O que ele faz? Ele está falando para a gente se conhecer e ter essa referência de que eu sou o Cristo. Para isso, ele está usando os nossos relacionamentos. Porque eu penso que eu sou eu e vocês são vocês? Então, e eu estou muito certa disso, não adianta querer achar que não, nossa, imagina, já penso que todos somos um, nem vem, tá bom? Nem vem, porque não adianta se enganar, tá? Então, porque eu penso que eu sou uma e vocês são outra pessoa, então o movimento da mente, que é sempre o mesmo, né? Eu quero me livrar da culpa, tá certo? Então eu vejo a culpa em vocês. Eu estou falando em vocês, mas são os meus relacionamentos, qualquer um, ok? Então, aí, vendo isso lá, eu vou perdoar vocês, vou perdoar cada uma pessoa que está comigo, ou convive, ou que não convive, ou que já conviveu, sei lá o quê. Eu vou perdoando essa pessoa, porque este perdão vai chegar, é de mim para mim, tá? Por que é de mim para mim? É claro que a gente não vai entrar nisso tão profundamente, mas dá para entender, né? Assim, ó, se o Jesus está afirmando aqui, muitas vezes, que não tem nada fora da minha mente. Quando ele fala não tem nada fora da tua mente, né? São todos nós. Ele fez esse curso só para mim, assim como fez esse curso só para cada um de vocês, tá bom? Então, ele fala isso, olha, não tem nada fora. Então, eu vou usar o meu relacionamento, eu vou usar aquela pessoa para eu aprender esse perdão que ele está ensinando, e quando eu perdoo aquela pessoa, automaticamente eu estou perdoando a mim mesma. Não é uma coisa, assim, na enorme maioria das vezes, não é uma coisa consciente, tá, meninos, tá? Não é uma coisa que a gente sabe que está acontecendo. Mas a gente já começa a experimentar, quando a gente está falando, tá estudando esse curso, a gente começa a experimentar, assim, uma paz que vem quando a gente perdoa, sabe? Quando a gente releva, quando a gente perdoa, principalmente começa pelas coisas mais fáceis, né? Então, e aí a gente começa a experimentar isso. E aí, nesse sentido,
eu posso ver, né, o meu irmão sem a visão física, tá bom? Sem aquilo. Então, ele diz assim, nesse trecho, quando você vir os grandes raios, o corpo vai deixar de ter importância, né? A gente já não vai mais ver essa delimitação, mas isso é simbólico, ninguém vai ver raios, tá bom? Até quem pode ser que, né, por algum recurso mesmo, ou por algum dom especial, alguém veja raios, mas o que ele está fazendo aqui é uma simbologia, ok? É uma simbologia. Então, quando a gente passar a ver as outras pessoas como Cristo, a gente não vai mais se importar com o corpo, o que quer dizer também com o comportamento delas, tá? Tudo isso vem junto, ok? Porque olha só, quando a gente conseguir ver, né, além da visão física, o que vai estar acontecendo? Eu já estou muito mais treinada para ver as pessoas como o Espírito Santo vê, né? Ora bolas, entende? Como é que o cara vê? Ele não tem imaginação, o Espírito Santo, ele só vê de duas formas, tá certo? Ou a pessoa está estendendo amor, está em paz, está alegre, ou ela está com medo. Só isso. Então, a gente já vai ter esse treino, a gente já vai estar mais treinada para ver como ele vê. Tá ok? Né? Então, aí vai ficando mais fácil, sabe? A gente se desligar dos comportamentos, né? Claro, claro, moçada, claro não, né? A gente só precisa lembrar. A gente precisa lembrar que toda essa teoria, né, que o curso traz para a gente, é assim, primeiro a gente usa com aquilo que a gente dá conta, tá bom? Então a gente vai fazendo as coisas com aquelas partes, com aqueles relacionamentos que não são tão pesados para a gente, né? Que não são tão difíceis, porque são eles que vão fazer um alicerce para quando a gente tiver situações mais difíceis e cair nisso que ele fala aqui, né? Nesses momentos de turbulência, aí a gente está um pouquinho mais forte, sabe? Tá? Tem hora que a gente acha que não tá, né? Esse negócio de que Deus dá o frio conforme cobertor, parece que não tem cobertor nenhum, né? Parece que o frio é tão grande que não tem cobertor. Mas depois a gente vê que a gente vai sobrevivendo, né? Depois a gente vê que a gente vai olhando para as coisas de outra forma, ou como ele ensina, não é? Melhorou, Fabiana? Tá, então tá bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem alguém desmutado aqui, mas... Então, não. Então, bom, eu separei umas coisinhas aqui. Flora, não tem mais nada? Senão eu já pego aqui. Então, peraí, só um minutinho. Ó, logo depois do que ele fala dos grandes raios, no parágrafo 5, né? Vês o mundo que valorizas. Isso é horrível quando a gente olha essa frase isoladamente, tá? É horrível, mas vamos lá. Ele tem que mostrar para nós, e às vezes isso parece bem rude, né? Eu não sei, Rodrigo, se você está querendo falar alguma coisa, eu não estou conseguindo ver. Bom, é assim, se ele tem que mostrar para a gente, né, o que é assim, a gente está valorizando as coisas num mundo que não é real. E como as meninas disseram um pouquinho antes da gente começar a nossa gravação oficial, é assim, fica difícil a gente pensar que existe um Deus que faria alguma coisa feia. Quando a gente olha as coisas que a gente considera bonita aqui, né? Aí a gente fala, nossa, então, né, que lindo, fico duvidando que não pode ter sido uma coisa divina que fez. Mas quando a gente olha as coisas feias, a gente fica olhando mais, assim, efetivamente para essa mensagem, tá? Então, ele precisa mostrar para a gente que a escolha por Deus em detrimento do ego só pode trazer alegria, tá?
Mas isso tem que ser aos poucos, por causa da nossa referência. A gente se conhece como sendo esse ser, e a gente acredita que essa é a nossa vida real mesmo, que isso daqui é real, tá certo? Então, não dá para a gente lutar contra a mente. Em vários trechos ele fala isso. Não lutes contigo mesmo, não brigue com a tua mente, não faça isso. Então, mas a gente não precisa realmente esconder da gente, ou não deveria, né? Esconder da gente que a gente vai atrás de consertar esse mundo, de achar uma solução aqui, de pensar em coisas que, nossa, que são boas, sabe, de fazer, de ter uma vida boa. Lógico que Jesus não tem nada a ver, não tem nada contra isso, tá bom? Claro que não. Mas ele está mostrando para a gente, aos poucos, que a solução não pode estar, a solução para os nossos problemas não pode estar aqui. Ela tem que estar fora deste parâmetro, né? Ou ele diz, a solução para você neste mundo aqui é escolher alguma coisa que está fora deste mundo, que na verdade é a parte da nossa própria mente que ele chama de Espírito Santo, tá bom? Tudo bem? Então, assim, ó, ele vai mostrando para gente, e eu sei que às vezes é muito incisivo, assim, né? É muito incisivo. Outra coisa que às vezes dá confusão é o seguinte, né? Nesse mesmo parágrafo 5. Quando dois indivíduos buscam tornar-se um, eles estão tentando diminuir a sua magnitude. Olha só, se a gente parte de dois... Ui, perdi aqui. Se a gente parte de dois e dois querem se tornar um, pela junção de dois, não tem sentido, tá? Vai perder tudo. O que o curso vai mostrando para a gente? Que a gente se vê como dois, tá? Ou milhares, né? Mas a gente se vê como dois. E o que vai fazer uma união real? Desmanchar na nossa mente a ideia de que nós somos dois, ok? E não a união de dois, mesmo porque são dois corpos, tá bom? Então não dá, os corpos não podem se unir e as mentes já são unidas. Posso seguir? Vocês estão um pouco quietinhos. Alguém pode falar o que, tá bom? É bem gostoso quando a gente pode trocar. No parágrafo 6, depois dos grandes raios e tal, né? Ele está falando da ponte, que na ponte, na verdade, é assim, são os dois mundos, né? Que a gente considera dois aqui. Isso não tem nada a ver com a unicidade absoluta, mas o mundo real é uma preparação para a gente aceitar a unidade absoluta. Mas aqui no 6 ele está falando assim, ó. Uma vez que tenhas atravessado a ponte, o valor do corpo é de tal forma diminuído na tua vista que não verás necessidade alguma de engrandecê-lo. E aí a linha 5, pois reconhecerás que o valor que o corpo tem está em permitir que tragas os teus irmãos para a ponte contigo e lá sejam todos liberados juntos. Ele está falando a mesma coisa que ele fala em outro lugar, né? Dizendo o seguinte: qual a função do corpo feita pelo ego, né? O propósito do corpo, né? A partir da diminuta e louca ideia, era provar que a separação é real, ok? Quando a gente muda o propósito e vai mudando aos poucos, né? E aí vai mudando aos poucos e passando por esses intempéries mesmo, né? Esses movimentos que ele falou, né? De abalo, a gente vai descobrindo que o corpo então, que a função do corpo dada pelo Espírito Santo é comunicação, tá? Comunicação. Aí, veja, cabe aqui falar um negócio que não está nesse trechinho aqui, mas é muito interessante, né? Aquela passagem bíblica que ele fala de novo. Eu acho que eu já falei aqui no Tira Dúvidas, às vezes eu fico meio confusa né, com as turmas e tal, mas dar a outra face, não é? Então,
nós entendemos, eu não estou achando que todo mundo entendeu isso, mas assim, eu pelo menos tinha entendido que eu seria mesmo uma bobona, né? Que eu tinha que fazer assim, ó. Alguém me bate aqui e aí eu dou a outra face para a pessoa bater, não é? Então foi mais ou menos isso que falaram para a gente, ou pelo menos eu que tinha entendido assim, né? Mas na verdade o que ele diz? Vamos fazer do nosso corpo um veículo de comunicação? Então, se uma pessoa faz alguma coisa contra mim, e eu consigo fazer todos os meus passos de perdão, né? Então, e aí também aquilo lá se torna coisa. Veja bem, se uma pessoa fez alguma coisa contra mim, ela pode não estar consciente, mas ela está sentindo muita culpa. Só que a culpa que ela sente, se eu reforço isso, eu reforço a mesma culpa em mim. Então, eu vou ficando mais esperta e aí eu posso comunicar a ela, né? Comunicar a esta pessoa. Não precisa ser em palavras, não precisa ser em gestos, sabe? Não precisa ser em atitudes, nada. Mas eu comunico a ela que o que ela fez não teve efeitos, ok? Pode até ter tido efeito numa hora lá, mas agora que a minha mente está livre, né, do rancor, do ódio, etc., então a minha comunicação é dar a outra face, tá? E isso é bem legal da gente pensar, porque dar a outra face não tem nada a ver com deixar a pessoa machucar a gente outra vez. Ok? Fala, Flora. Tem um outro trecho, Maria Amélia, que eu grifei aqui, que é a sentença 3. Parágrafo 3? Não sei se eu estou falando errado. Sentença 3, parágrafo 2. Me Tá. corrija, por favor. Você está... O instante santo é o recurso mais útil que ele tem para proteger-te da atração da culpa, o verdadeiro chamariz no relacionamento especial. Isso. Esse Sobre aí, essa ó, é o questão do instante parágrafo santo. 3 e a sentença Parágrafo, 3, tá? Ó o e número grande ali do parágrafo lado. 3, Então, parágrafo sentença... e 3 também. Ah, não, 2, Isso, perdão. Parágrafo 2, tá. 2. O instante santo é o recurso mais útil que ele tem para proteger-te da atração da culpa. O Isso, verdadeiro chamariz no relacionamento especial. isso. Explicar isso é realmente simples, tá bom? Só que para as pessoas que não têm muita teoria, eu gostaria até que me interrompesse e a gente conversasse um pouquinho mais, ok? Mas é simples, olha só. Por que é o chamariz, né? Por que a culpa é o chamariz de um relacionamento especial? Então, vamos supor que eu tenha um relacionamento romântico, tá? De dependência. Estou falando romântico, mas todos servem, tá bom? Pode ser com a minha mãe, pode ser ter um relacionamento de dependência com a minha mãe. Vamos falar isso, tá bom? Vamos falar com mãe, porque mãe pega bem no pé, né? É pior ainda do que o romântico, ok? Então, vamos lá. Aí, eu dependo dela em algum nível, né? Aliás, é isso que explica por que a gente tem, né? Por que o Freud falava que a gente tem tanto problema com mãe, tá bom? Então, todo mundo tinha um problema com mãe, né? Vamos lá. Se eu dependo de alguém, tá? Eu dependo dessa pessoa, o que ela está me dizendo ali? O que ela fica me dizendo, na verdade, o tempo inteiro, tá? É lógico que ela não fala isso com palavras, e muitas vezes ela nem vai saber. Muitas vezes a sensação de dependência ou nem é percebida pela outra pessoa. Não estou falando que é sempre, mas muitas vezes não é, né? Não é percebida. Mas, e nem por nós, na verdade, né? A gente às vezes depende e a gente não sabe disso. Só que aí eu tenho muita raiva, né? Ou eu tenho muito ódio, podemos falar assim mesmo, né? Eu tenho ódio da minha mãe, mas eu não sei nem por que eu tenho tanto ódio. Aí qualquer coisa que ela faça, eu implico, eu fico magoada, eu fico chateada, eu retruco, qualquer coisa, tá bom? Então, mas por quê? Porque se a gente depende, né, de alguém, essa pessoa está falando o tempo, não ela, né? Não é ela que está falando, mas é o que ela representa. O que ela representa para mim? O tempo inteiro que eu tenho falta.
eu não tenho a completude. Se eu não tenho a completude, é porque eu estou separada. Se eu estou separada, pronto, acabou. Eu sou culpada, fui eu mesmo que fiz isso com Deus e acabou. Entendeu? Fui eu que me afastei dele, fui eu que acabei, então já não tem mais nada, me afastei dele. Tá? Então, é por isso que os relacionamentos especiais, eles são baseados e eles fomentam o tempo inteiro a culpa. Agora, ele não fomenta a culpa, esses relacionamentos não fomentam culpa só nas outras pessoas, né? Aliás, em nós mesmos, fomentam nas outras e na gente mesma, porque nós somos uma só, uma mente só, tá bom? Então, a história de dar a outra face. Enquanto eu estou ali, né, brigando, mexendo, brigando com você, que brigou comigo, deixa eu falar da Fabiana, vai. Tem outra Fabiana aí, né? Mas eu vou falar da Guzmão. Então, eu briguei com a Fabiana. Estou aqui brigando com ela. E estou com uma raiva dela, uma baita raiva dela. E aí, ela pega e faz alguma coisa comigo, né? Fez pior ainda, fez alguma coisa muito pior. Então, aí eu estou com muita raiva dela. E aí, eu vou fazer com que ela se sinta culpada. Eu vou mostrar para ela que eu estou já vejo. Vou mostrar para a Fabiana que ela realmente me machucou, que ela precisa se sentir culpada, porque, sabe, o que eu estou falando na minha mente sem perceber? O que eu estou falando para mim mesma sem perceber? Que eu sou muito frágil, que eu sou uma porcarinha, a Fabiana é muito mais forte do que eu. E aí, o que está acontecendo? Essa desigualdade entre nós, e eu vou lá e fomento mesmo a culpa, e ela responde do jeito que ela quiser também, sabe? Ela pode ficar mais brava, vir aqui me dar um tiro, ou ela pode ficar acuada num canto, morrer de chorar o resto da vida, etc. Vai dar na mesma, tá bom? Vai dar na mesma. Mas o fato de eu ter falado para ela, e eu reafirmo a culpa dela, é o contrário do dar a outra face, né? Então, eu fiz o que com ela? Deixei ela mais culpada e fiz a mesma coisa comigo. Porque não tem como. Eu estou me sentindo culpada porque eu estou me sentindo alguém muito diferente de Deus, daquilo que ele criou. Tá? Frágil, vulnerável. Então, se eu sou frágil e vulnerável, então é porque eu não sou a filha dele. Se eu não sou a filha dele, é porque eu estou separada. Se eu estou separada, pronto, acabou. Então, eu sou culpada mesmo, eu sou uma porcaria. Tudo bem, gente? Melhorou, Flora? Ó, eu vou ler aqui no chat, vai falando, vai vendo aí. Essa Tá? questão do instante santo Do instante é o santo. momento que eu escolho o perdão, é isso? Isso, não é exato. O perdão vai ser a escolha final, tá bom? Mas no instante santo vai acontecer uma série de coisas na cabecinha da gente, na cachola, tá? É assim, ó, eu suspendo o meu julgamento daquilo que eu estou sentindo, vendo, presenciando, etc. Eu suspendo esse julgamento porque eu aceito, pelo menos só um pouquinho, né? Eu aceito só um pouquinho que eu não sei para que serve coisa nenhuma. Eu não sei o significado de nada, sabe? Então, nesse instante, o que eu fiz? Eu abri um espaçozinho, né? Jesus chama de brecha, é que brecha ele usa em outras horas também, e aí eu fico meio com medo das pessoas confundirem, mas a gente abre um espacinho na mente e aceita a visão do Jesus ou Espírito Santo naquela hora. Esse é o instante santo. O resultado do instante santo é sempre o perdão, tá? Então, aí é nesse sentido, aí ele fala, olha, é o melhor recurso. Você não está convivendo com uma pessoa ali que está muito difícil, você pode se afastar dela e fazer isso, né? Isso porque é tudo na mente. Vamos lembrar, gente, tá bom? Ninguém precisa ficar perto de alguém ou ninguém precisa ficar sofrendo, né? Ou sofrendo maus tratos de forma alguma, de jeito nenhum, tá? A gente pode se afastar porque esse perdão é sempre na mente, tá bom? Aliás, o Jesus só fala a respeito do que se passa na nossa mente, tá ok? Melhorou? Perfeito, Maria Amélia. Obrigada, amor. Então, Gratidão. deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu só. Ó.
Eu não sei o nome. Maria Amélia, já que você lembrou essa citação bíblica da outra face, eu gostaria de saber se alguém aqui pensa como eu, que quando Jesus disse no Evangelho da porta estreita, ele está se referindo ao estado de presença. Alguém quer falar alguma coisa? Ela está perguntando se alguém aqui se lembra, né, da porta estreita. Ó, no Evangelho, gente, eu tenho que ser sincera com vocês, eu nunca tive religião, tá? E, portanto, eu nunca li a Bíblia. Bem diferente do Ken Wapnick, por exemplo, que era judeu e leu a Bíblia inteira também, porque ele era bem culto, bem eclético, né? E bem interessado mesmo. Mas, enfim, a porta estreita, né? Eu acredito que é só porque ele está falando, se ele fosse falar, eu não lembro dessa passagem aqui no curso, mas aí se alguém lembra, se alguém viu, tá? Aí a gente vê lá, porque a minha linguagem é de um curso em milagres, então, assim, a hora que tem dentro do contexto, eu consigo falar com vocês. Mas a porta estreita, ela deve estar relacionada a essa escolha que a gente faz, sabe, entre um falso conforto de estar por aqui, né, e passar por uma porta estreita no sentido de que eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber da minha força para eu poder escolher o céu, tá? Eu não sei, eu realmente não sei assim do evangelho, eu não sei direito, tá bom? Mas é um estado de presença, eu acho que é a escolha, viu? Eu não tenho seu nome aqui, mas é a escolha. A porta estreita seria eu escolher abrir mão disso aqui, o que é muito difícil. Esses dias eu estava falando com uma aluna, mas é bom para a gente tirar o sarro na gente, né? Ó, quem já não passou por isso? A gente investe em alguma coisa, né? Investe ou num relacionamento, ou num negócio, né? E aí você investe muita força, muito. Aí, de repente, o negócio não dá certo, né? De repente, a gente fica muito inconformada. Né? A gente fica muito inconformada. Eu falei, mas como assim? Né? Mas como assim? Puxa, dei tudo de mim, né? Ou como diz aquele, eu não lembro mais o personagem, mas dei tudo de si. Entende? Fiz tudo que era para ser feito, tava lá um negócio, e aí não deu certo, então a gente fica muito inconformada. É mais ou menos o que se passa inconsciente na nossa mente em relação a abrir mão deste mundo, tá? É por isso que o Jesus vive falando, olha, a sua obra, você gosta muito daquilo que você fez. Ele não está tirando sarro no sentido de falar mal da gente, mas ele está falando, ó, presta atenção, a parte bonitinha do seu mundo não existe sem a parte feinha, porque o seu mundo é dual. Eu estou te falando que, sabe, voltar para Deus, escolher o amor, só tem a parte bonitinha, tá? Só tem aquilo que é inteiro. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, peraí. Aquele termo, vou lá dizer umas verdades para ela, se enche de razão. Isso. Aqui é a Olivia que está falando, eu vou lá dizer umas verdades para ela. E a gente se enche de razão e entorna toda a culpa. Entorna toda a culpa para ela, mas não fica sabendo que essa culpa, né, está sendo reforçada na gente mesmo. É isso mesmo, tá bom? E o Kendi está falando. É considerado um relacionamento especial pelo curso, os nossos animais de estimação? Eu pergunto isso porque quando eles se partem, nós sofremos muito por apego. Boa, Kendi. Ó, é assim, é um apego, a gente pode chamar de especial, sim, né? Nossos relacionamentos com os nossos queridos pets, né? É um relacionamento especial, mas assim, você pode falar que a dependência que você tem deles, na verdade, não é exatamente deles, né? Porque eles dependem muito mais da gente. Mas a gente muitas vezes depende dessa amorosidade livre que eles têm, né? Eles têm uma amorosidade muito livre, sabe? E então, talvez a gente possa falar que a nossa dependência é dessa amorosidade. E é claro que, né, o fato deles partirem, né, o fato deles largarem o corpinho, reforça na gente, né, que a separação é real, não é?
reforça mesmo. E é difícil. Assim, a coisa mais útil ou mais aproveitável que a gente tem para fazer nessas horas é respeitar o nosso sentimento, tá? Nosso sentimento de perda, de separação, de dor, ok? Quando você respeita, você não luta contra, né? Isso tudo, o Espírito Santo pode mostrar para a gente, né, outras partes ou outras formas de ver a mesma coisa, viu? Aqui tem um recadinho da Márcia. Fala da brecha, tá? Ela tem não é que ela tem dois sentidos, mas ele usa de duas formas, né? Isso mesmo, ó, tanto no sentido da gente se distrair com as coisas do mundo, quanto o instante santo é o vazio ocupado por Deus, que sempre está certinho o que você está falando, que sempre esteve ali. O eu não sei nada se preencher do vazio. Porque ele fala assim, é exatamente isso. Então, ele usa o termo brecha de duas formas, por isso que às vezes eu fico meio assim de falar, que senão às vezes dá uma confusão. Mas a Márcia mostrou direitinho aqui, ó. Olha só. Quando ele fala, né, naquele pensamentinho, naquela ideiazinha boba que pareceu acontecer, pareceu acontecer uma brecha na mente, né? Uma pequena brecha, inclusive ele usa esse termo, né? Uma pequena brecha. E essa pequena brecha foi suficiente para a gente se afundar nela, né? E ficar ali, tá bom? E ficar ali fazendo. No céu, no céu ou na unicidade perfeita, nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, uma pequena brecha que significa nada. Mas é extremamente difícil a gente achar que esse mundo significa nada, isso para todo mundo, tá bom? Então a gente vai fazendo isso bem devagar. E da outra hora que ele usa a brecha, exatamente como a Márcia falou, é assim, ó, a gente para um pouquinho e abre uma brechinha, e aí a gente pode ouvir o Espírito Santo, né? E a gente abre uma brechinha nessa continuidade de pensamentos junto com o ego, sabe? Porque o ego assim, o sistema de pensamento do ego é extremamente coerente, né? Ele tem se você pega um ponto no sistema de pensamento do ego, você vai seguindo e ele é extremamente coerente, tá? Só que é falso. E a gente vai vendo a falsidade disso quando a gente vai aceitando que o único Criador é um Deus perfeito. Um Deus perfeito não ia fazer essas coisinhas, né? Enfim, e aí abre, então a gente está nessa continuidade de coisas assim, de repente a gente para um pouco, né? Peraí. Então, ele pode falar mesmo, né, do instante santo como sendo uma brechinha, né, na mente, onde a gente está com essa correntinha, né, essa correntinha de pensamentos, tudo grudadinho um no outro, aí abre uma brechinha e a gente tem, então, o instante santo, tá? E aí, então, são os dois usos, e a Márcia falou, podia ter explicado aqui também, né? Muito bem explicado ali, ó. Mais alguma coisa? Maria Amélia? Oi, amor. Diz, Sônia. Eu gostaria que você falasse alguma coisa do parágrafo 2, por favor. Vamos lá, peraí. Amor é liberdade. Procurá-lo, colocando a ti mesmo em cativeiro e separar-te dele. Pelo amor de Deus, não busques mais a união na separação, nem a liberdade em cativeiro. À medida que tu liberas, na mesma medida serás liberado. Não te esqueça disso, ou o amor será incapaz de achar-te e consolar-te. Ele está descrevendo aqui, Sônia, o relacionamento especial, tá? É assim, olha, moçada, hoje em dia não mais, né? Mas eu já tive muitas amizades, inclusive, né? Namoros muito fechados, né? O ciúme é uma das coisas mais interessantes também, né? Que fazem bastante parte
do que ele chama de relacionamento especial, ok? O que acontece com uma pessoa que tem muito ciúme? Ela pensa que o amor da outra pessoa não é assim, o amor dela não pode ser repartido mais com nada, nem com ninguém, porque senão não vai sobrar para ela, entende? Então tudo falta, percebe? Quando a gente está num relacionamento especial, precisa da exclusividade, tá? É óbvio que tem, né, alguns casos que são patológicos mesmo. Na verdade, são todos patológicos, mas assim, graus muito elevados de patologia. Mas quando a gente tem, então, quando a gente não tem a liberdade, né, de saber que o amor, quanto mais as pessoas estendem esse amor para outras, mais a gente tem, tá? Mais a gente tem. Então, a atenção, né? Que a atenção de uma pessoa que você quer todinha, né? Que você quer todinha para você. Por quê? É muito interessante a gente pensar, né? Também não dá para a gente ficar entrando aqui, né, nas questões, né, nem muito menos culturais, porque não tem o que discutir, mas a monogamia, né, é uma forma mesmo de reforçar o relacionamento especial, não é? Só que lutar contra não tem sentido, tá bom? Ó, a gente mora no Brasil, mesmo quem não mora no Brasil tá aí, né? A gente mora em sociedades monogâmicas, pelo menos acho que a grande maioria, né? E lutar contra isso não tem sentido. A gente vai só olhando para dentro, né? E pensando, aonde que é que eu estou, né? Onde é que eu estou achando que está faltando, né? Onde está faltando? Sabe? Em que detalhe está faltando? E essas faltas é que a gente vai olhando para elas, uma a uma, e aí a gente pode pensar, a gente vai dispensando, né? A gente vai, sabe, só dispensando os detalhes dessas coisas. E aí, nesse sentido, nós vamos curando os nossos relacionamentos ou vamos transformando os nossos relacionamentos especiais em santos, tá? Nos detalhes, nas coisas, nas pequenas coisas, tá? Isso é muito importante. Muitas pessoas, muitos alunos meus chegam para mim e falam: não tem como eu fazer o meu relacionamento, transformar meu relacionamento em santo. Parece que a gente teria que fazer isso assim, ó, primeiro de uma vez, né? Sabe? Olha, já olhar com o Espírito Santo todas as coisas, já tiver. E não é assim, né? A gente vai fazendo devagar. E todos os nossos relacionamentos, se a gente for pensar, eles são todos especiais, ok? Então, nesses detalhes aonde são gritantes, né, os nossos sofrimentos, é que a gente começa a parar para pensar, a gente pensa, a gente reflete, a gente conversa, a gente troca ideia, e aí vai reforçando isso tudo na gente. Porque o livro de exercícios faz isso, tá? O livro de exercícios, ele faz a gente parar, pensar, achar, né? Olhar para dentro, examinar a mente, saber o que está acontecendo, e aí a gente vai dispensando. Ele faz isso, mas muitas vezes não é o suficiente, ou pelo menos não para a gente achar uma paz agora, né? Pelo menos para ajudar. Então, por isso, a gente usa nosso contato aqui, né, nós de estudantes, a gente se junta em grupo, a gente conversa, a gente troca essas ideias e isso é reforçado na gente, não é? Mais alguma coisa? Sônia, melhorou? Não viu no seu Sim, ótimo. Obrigada, gratidão, Maria Amélia. Não, eu que tenho. Deixa eu só ver aqui, então, a gente tem mais 2 minutinhos, deixa eu ver se eu separei alguma coisa aqui para vocês. Espera aí. Isso aqui a gente já falou. Ó, a primeira sentença do parágrafo 8, ela diz assim, ó, não tenhas medo de ser abruptamente erguido e jogado na realidade.
a gente tem medo disso, tá bom? Se não tivesse esse medo, a gente não tinha mais o medo de Deus, ok? Então, é aos poucos mesmo, tá? É bem aos poucos. E tem, nesse mesmo parágrafo, uma mensagem que ele fala, que é muito importante a gente lembrar disso, que é assim. E aliás, tem muita gente que fala, né? Nossa, quando eu comecei a estudar o curso, muitas coisas pioraram para mim, né? Ou eu tenho muitas coisas assim que eu começo a pensar e aí eu já não tenho mais, eu tinha mais paz antes, né? Então, ele está explicando aqui no parágrafo 8 que às vezes esses momentos agora, às vezes não, eles doem mais agora. Porque agora a gente já sabe que a gente tem uma escolha e a gente já tem mais consciência, né, de que a gente está escolhendo o sistema de separação, tá? Então, isso dói mais. Pode não estar muito claro para nós, mas é por isso que dói mais, tá bom? Então, nesse ponto, mas vamos lá. Cabe um perdão muito legal aqui, né? Ou pelo menos uma lembrança de perdão muito legal aqui, porque é assim, ó, a mente da gente está muito acostumada a ficar por aqui. E essa é a nossa identidade. Então, a gente pode falar, querida, Maria Amélia, vai na frente do espelho e fala, tá bom? Ó, vem cá, tudo bem. Você continua escolhendo o sistema de separação, continua achando que o ego é melhor do que o Espírito Santo. Não tem problema. Não tem problema porque o Jesus não está condenando a gente. Não tem problema porque ele está de plantão esperando até a gente escolher num próximo passinho. Ele está sempre do nosso lado, ele está sempre com uma paciência que é maior que a de Jó, tá bom? E aí, sabe? Então não tem problema. Quanto menos a gente se condenar, quando a gente vai tomando consciência disso, mais facilmente a gente vai escapando dessa coisa. Tá bom? Desse emaranhado, né, de culpas, ok? Tudo bem, amores? Ó, nosso tempo já deu. Se alguém quer falar mais alguma coisa, a gente fica mais um pouquinho, senão a gente... E aí, se vocês quiserem anotar também, mesmo sobre esse assunto, para a gente voltar, daqui a 15 dias a gente volta nisso. Certinho? De novo. Maria Amélia. Oi, fala. Assim, porque quando a gente está iniciando, assim, pelo menos eu tive muito esse conflito, assim, porque a gente fica querendo resolver muitas coisas na forma, e eu ainda vejo que ainda tem muito essa questão, assim, que a gente fica querendo desfazer os papéis. A gente fica querendo... A gente fica querendo resolver a questão da forma, tipo assim, eu vou desfazer agora o meu papel de mãe, nem vou casar, nem vou trabalhar, nem vou estudar mais. Na verdade, igual eu estava até comentando ontem, todos os relacionamentos vão ser especiais aqui, né, Maria Amélia? A questão é que ele deixa de ser especial naquele momento que a gente lembra. Assim, opa, é o Cristo que está ali. E aí a gente, com o treino, isso vai ficando mais frequente, não é? E sem muito bom, Luciana, é isso mesmo, muito bom. E vamos reforçar que assim, ó, se alguém aqui já não acha que essa forma é real, que o corpinho é real, levanta a mão que eu vou aí fazer um estágio com você, entendeu? Tá? Mas é isso mesmo, muito bom. Mais alguém? Obrigada, viu? Obrigada da lembrança. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente se encontre daqui a 15 dias novamente, tá bom? Todo mundo. E aí vamos ver o que mais que a gente vai conversar. A gente separa um trechinho. Se alguém tiver uma ideia, pode me mandar, tá bom? Se alguém quiser alguma coisa especial, me manda lá, que aí a gente conversa aqui, tá? Um beijo no coração de cada um, viu? Tchau, Obrigada, tchau, Maria gente. Amélia. Obrigada, linda. Boa noite, beijo. Boa noite, boa Obrigada. noite. Tchau, tchau, amores.